Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Eu sou o Nathaniel Paiva, líder de engenharia, e vou estar aqui com você falando um pouco sobre Stratas, beleza? Então vamos seguir aqui nessa aula. Em alguns vídeos anteriores aí eu mostrei para você como que a gente utilizava o Stratas. Em algumas classes a gente tinha a utilização do Stratas, só que agora eu vou mostrar para você o não uso do Stratas, implementando ali a mesma lógica, tá? A gente criando a mesma lógica, mas o não uso do Strategy. Eu criei um pacotezinho aqui chamado No Strategy, e aqui eu tenho uma classe chamada Payment Process, tá? Nessa Payment Process, nós recebemos um valor e um tipo de pagamento. Vamos supor que o tipo de pagamento pode ser cartão de crédito, pode ser cartão de débito, pode ser PayPal, pode ser Bitcoin, e aqui a gente processa a nossa lógica específica, tá? Eu tenho aqui o pagamento via cartão de crédito, eu vou simplesmente imprimo aqui o pagamento via cartão de crédito nesse valor aqui, e aqui eu vou imprimindo os outros valores, e se eu não mandar nenhum desses tipos, eu aviso aqui, olha, o método de pagamento está inválido, então confere aí esse método de pagamento que você me passou. E aqui eu processo o pagamento, tá? Então eu tenho aqui uma lógica que vai processar o pagamento em cartão de crédito e a lógica que vai processar o pagamento via PayPal, só passando aqui essa string, beleza? Então se a gente rodar aqui, ó, o nosso código, ele vai colocar aqui processando o pagamento por cartão de crédito no valor de R$ 100, foi o que eu coloquei aqui. E aqui processando o pagamento via PayPal no valor de 75. Repare que esse código aqui, se a gente for olhar, ele está um pouquinho mais complexo, porque tem alguns ifs alinhados, tá vendo? A gente, para entender, bater o olho e entender, se a gente crescer, por exemplo, a lógica aqui dentro desse tipo de pagamento, e provavelmente a gente vai crescer essa lógica, a gente mesmo chamando uma classe aqui diferente, a gente pode dificultar um pouco mais a leitura de quem está criando esse cara. Então, o que a gente pode fazer aqui, utilizando o Strategy, por exemplo, é a gente ter uma interface aqui, que é a nossa interface aqui, o nosso contrato, de fato, a nossa estratégia em si. A gente pode ter aqui os tipos que implementam essa estratégia, aqui, por exemplo, o PayPal, que implementa a estratégia. Eu tenho esse tipo de pagamento aqui, que vai implementar essa minha estratégia, e o cartão de crédito, que também é um outro tipo de pagamento, que vai implementar essa minha estratégia, tá? E aqui eu tenho um contexto, que é além, está fazendo além do que aquele código que simplesmente está fazendo o pagamento. Aqui a gente tem uma opção de carrinho, e calcular o valor total de cada item aqui, ó. Tem toda uma complexidade um pouco maior aqui, e a gente tem uma lógica maior também. Só que repare que a gente está utilizando o Strategy. Utilizando o Strategy, a gente consegue utilizar as duas formas de pagamento. E se a gente tivesse uma terceira forma de pagamento, como a gente tem aqui no processo, ó, eu tenho aqui o Debit Card, o cartão de débito, a gente poderia colocar lá e não precisaria acrescentar outro if. A gente bastaria criar uma outra implementação com os campos específicos dessa estratégia, e aí a gente implementaria isso e seria simples de chamar, como a gente está chamando aqui nessa nossa classe, tá? Então, aí você pode perguntar assim, poxa, Daniel, mas no Strategy eu acabo escrevendo mais classes, eu acabo escrevendo mais. O bom de você utilizar o Strategy é que você separa as responsabilidades. Você deixa a responsabilidade de pagamento por PayPal em uma classe específica. Você deixa a responsabilidade do pagamento via cartão de crédito em outra classe específica. Inclusive, você pode usar dados diferentes para fazer cada pagamento. Só que a importância é que na sua estratégia, cada um desses vai ser um pagamento. Você está recebendo o valor ali e vai efetuar o pagamento, independente do tipo de pagamento, tá? Então, essa é a diferença, e você tira essa quantidade de ifs aninhados aqui, tá vendo? If, else, if, else. A gente tem uma outra opção também que não está sendo utilizada strategy, que é essa questão da gente mudar o status de uma vistoria. E a gente pode avaliar o que é importante a gente entender também, que o design parents, que é
strategy, se a gente utilizar ele como um pattern válido, é porque a gente vai tirar ali a complexidade do código e vai separar as responsabilidades. Mas quando você faz isso com um código muito pequeno, você até torna isso um anti-partner, né? Você tá criando ali uma super engenharia, um over-engineer do seu código. Então, é muito importante você entender isso também. A gente pode analisar também no nosso código. E aqui eu tenho um código de vistoria, que tem um enum aqui, ó, inspection com enum, de aprovado, pendente e falho. Aqui a gente tem o construtor do estado desse enum aqui. E aqui a gente tem um next state, que é um método para ele mudar o estado. Ele pega o estado atual e ele verifica aqui se esse estado atual é aprovado. Se for, ele diz aqui que a vistoria foi aprovada. Se for pendente, ele fala que a vistoria foi pendente. Se for falha, ele diz que a vistoria foi reprovada. Se for default aqui, ele diz que o estado não foi conhecido. É uma exceção aqui, que pode ter passado algum estado com enum que não estava válido. Aí, para utilizar esse código, a gente utiliza aqui, ó. Sempre a gente vem aqui o inspection next state, que aí ele vai pegar o estado que eu criei aqui na instância, ó. E aí, com esse estado aqui, como eu coloquei pendente aqui, ele vai imprimir pendente, depois ele vai imprimir que está aprovado, e depois ele vai imprimir que está reprovado, tá? Se a gente rodar aqui o nosso código, a gente vai ver que ele está aqui, ele vai imprimir os três. O primeiro pendente, que é esse aqui, depois o aprovado, vai ser esse aqui, e depois o reprovado, que vai ser esse aqui, tá? Então a gente tem essas duas opções aqui, lembrando que esse código tá lá no meu GitHub. Se você quiser, acessa aí, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também esse código para você acessar de maneira bem simples, tá? Então, esse é o padrão strategy. Eu já mostrei em alguns vídeos anteriores. Se você quiser pegar o link, também tá aí no meu vídeo sobre o strategy para você aprender a utilizar o padrão strategy no seu dia a dia. Uma sugestão que eu te dou é procure cenários do seu dia a dia que você possa utilizar ali o strategy. Tá vendo um if, else muito alinhado ali, tá vendo um switch case. Então, procure entender daquela lógica, procure entender daquela regra de negócio. E aí você implementa o padrão strategy, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e te aguardo para minhas próximas aulas.